vocês, eu vou confessar que eu já tentei começar essa introdução algumas vezes e eu não sei como eu começo um vídeo falando sobre maternidade, gente, sabe? Mas vamos aprendendo, né? Deixa eu começar agradecendo vocês pelos milhares de comentários super fofos nas redes sociais. Chorei horrores lá no Instagram, quase desidratei, vocês acabam com a mamãezinha aqui. De tanto comentário, muito amor, gente, muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a minha família, tá bom? Eu e o Diogo ficamos aqui com o coração transbordando com tanta coisa linda que a gente leu aqui na internet, tá? Então, muito obrigada. E como vocês já sabem, tem um anjo da fertilidade solto por aí, hein? Você que não tá pensando em ficar grávida por agora, essa é a hora de botar o marido pra dormir no sofá. A Manuzinha está gravidíssima e hoje eu vim contar pra vocês, eu não sei se isso aqui já entra num diário de gravidez, sabe? Mas eu vim contar pra vocês como eu descobri que eu estava grávida. E amiga, senta, puxa, vocês reparam que geralmente os meus vídeos eu gravo em pé, mas hoje eu já tô gravando esse até aqui sentada, porque a história é comprida. Mas então vamos lá. Como eu já contei pra vocês, nesse vídeo aqui que foi uma que fala, e também quem me acompanha nas redes sociais sabe, se você não me acompanha, me segue lá, @ManuEscotar, tá bom? Eu contei que em janeiro eu passei alguns dias fora, eu acho que mais ou menos uns 15 dias fora. Eu fiquei uma semana em São Paulo e depois fiquei uma semana em Salvador. Nesse período que eu tava em São Paulo, eu fui convidada pela CBB, que é a minha assessoria, eles são uns amores, pra passar uma semana na Disney. E ia ser, se eu não me engano, a primeira semana de abril, eu não lembro mais ou menos, mas era em abril. Daí, Manuzinha não tinha passaporte. Quando eu fui embora de São Paulo, eu fui pra Salvador, fiquei mais uma semana em Salvador, foi uma viagem super legal a trabalho, mas foi maravilhosa com amigas do coração. E aí, quando eu cheguei, você fica 15 dias fora, tal, aí você volta, aquela saudade do seu nego. Foi aí que aconteceu a coisa, mas a gente não sabia ainda. Quando eu voltei de viagem, começou a minha saga pra tirar o meu visto, porque eu não tinha o visto. Então eu fiquei super envolvida com a história do visto, que eu precisava de várias documentações. Eu não queria correr o risco de não conseguir tirar o visto. Então eu fui atrás de documentos que geralmente as pessoas me apresentam, sabe? Um monte de coisa pra comprovar que eu tinha ligação aqui no Brasil e que não tinha risco de eu não voltar, pra eles liberarem o meu visto. E aí também com essa correria do visto, com a correria da minha vida, que as pessoas que me acompanham sabem, eu faço faculdade, tem igreja, tem marido, tem casa, blog, eu não só faço vídeo, como eu fotografo looks todos os dias pro Instagram. Então eu não reparei em momento nenhum que a minha menstruação não veio em fevereiro. Porque o que acontece? Em janeiro, quando eu fui pra viagem de Salvador, quando eu cheguei na viagem, a minha menstruação, sabe quando ela faz bem assim, opa, tô chegando, sabe? E eu tava sentindo cólica. Aí eu falei bem assim, ah não, amiga, você tá de brincadeira, né? Que agora que eu cheguei numa viagem dessa, ia conhecer Morro de São Paulo, o sonho da minha vida, eu falei bem assim, eu vou ficar menstruada. Não. Aí eu fui e comprei um anticoncepcional. Pra quem não sabe, também não me acompanha, eu não tomo anticoncepcional já tem muito tempo. Peraí que eu tenho que respirar de novo. Por que a gente cansa tanto, Senhor? Eu já não prevenia, já tem bastante tempo. Daí eu fui, comprei o anticoncepcional lá na viagem de Salvador, tomei, acho que na primeira vez que eu tomei uns 2 comprimidos de uma vez, aí depois eu tomei de novo, e aí eu já não tomei mais, eu cortou a menstruação mesmo, eu já não tomei mais. E aí eu não reparei que a minha menstruação não veio em fevereiro. Chegou o dia de viajar pra São Paulo pra fazer entrevista do visto. Chegou o dia não, né? Chegou na semana. Eu ia viajar na quarta-feira, na segunda-feira, que foi no mês de março, eu acordei, fui no banheiro fazer xixi, sentei no vaso e o meu sangue sumiu do meu corpo. Gente, vocês sabem o que é você olhar pra sua mão assim? A minha mão tava branca, arrepiei inteira e gelei do pé à cabeça, o sangue sumiu assim. Eu levantei do sanitário e falei, meu Deus, eu vou desmaiar. Eu levantei, deitei na cama, a minha sogra... Uma das minhas sogras, um dia eu vou explicar pra vocês essa história de novo. Da Ana, ela tava aqui em casa e daí eu falei com ela assim, Ana, eu tô passando muito mal. Aí ela pegou e na hora ligou pro Diogo. O Diogo falou pra me levar no pronto-socorro. Mas eu falei, não, gente, tá passando e tal. Aí eu tomei um leite, porque eu tenho gastrite. Então eu imaginei que fosse a minha gastrite que estivesse atacando, porque a minha alimentação é muito ruim. Aí eu deitei, passou e ficou nisso mesmo. Só que depois disso, a coisa já desandou. Eu comecei a sentir mal direto e é um mal extremo
estranho, sabe? Você nunca sentiu aquilo, então eu não sabia meio definir o que eu tava sentindo. Eu me sentia fraca, me sentia indisposta. Na terça-feira eu já acordei super enjoada e um enjoo estranho também. O enjoo também é uma coisa que eu não desconfiei, porque como eu tenho gastrite, eu sinto muito enjoo normalmente, por isso que o Diogo até zoou naquele vídeo que a gente contou que eu tava grávida, que eu tava mais enjoada do que o normal, porque realmente eu enjoo muito fácil por causa da gastrite. Só que é um enjoo diferente, porque ele não passa, sabe? É o tempo inteiro um enjoo contínuo e chato pra caramba. Mas nem passou pela minha cabeça, porque eu tava muito entretida com a história do visto. Eu não consegui comprar passagem pra ir pra São Paulo de avião, porque no fim de semana ia ter um show da Katy Perry em São Paulo. E as passagens estavam um absurdo. E o visto já é uma coisa cara, sabe? Que eu tava investindo. E Manuzinha não tem esses dinheiro todo que vocês estão pensando. E eu já tinha reclamado que eu tava passando mal na segunda, na terça. Aí na quarta, que foi o dia de viajar, eu não quis ficar falando que eu tava passando mal, mas eu tava muito mal. E aí eu não queria falar pro Diogo que eu tava passando tão mal assim, porque eu sabia que ele ia falar pra eu não ir, sabe? E nisso, como eu passei mal perto da minha sogra e o Diogo também ficou sabendo, eles já começaram: será que você não tá grávida? Será que você não tá grávida? Só que já tinha muito tempo que eu não tava tomando anticoncepcional. Eu tenho tinha ovário policístico, então eu sabia que era muito difícil pra eu engravidar. Eu já tava acostumando com a ideia de que eu ia ter que fazer alguma coisa pra conseguir ficar grávida. E aí é chato quando você tem consciência disso e as pessoas ficam falando que você tá grávida. Principalmente que até então, todas as vezes que isso aconteceu, eu não estava. Então você fica assim: ai, de novo isso, eu tô grávida e tal. Então é por isso que eu nem fiquei reclamando, falando que tava passando mal. Engoli seco. Gente, eu falo que eu descobri o quanto eu sou macha, eu sou mulher macha, por causa dessa semana. Eu estava na 5ª semana de gestação. E que semana braba, sério. Cheguei lá pra pegar um ônibus, tomei 2 Dramin de uma vez, depois já fiquei sabendo até que não é legal você tomar Dramin, tá? Se você estiver grávida. Tomei 2 Dramin de uma vez, entrei no ônibus e apaguei. Acordei já na hora de lanchar, saí pra poder lanchar. Quando eu cheguei na fila pra pagar o lanche, a mesma coisa. Meu sangue sumiu de novo e aí nesse dia eu fiquei muito mal e eu tava num lugar muito longe do meu ônibus, porque a lanchonete era muito grande. Daí eu sentei no chão da fila. Eu sentei no chão porque eu não tinha forças pra ficar em pé, sabe? Você acha que alguém que tava do meu lado na fila, alguma coisa, me perguntou se eu tava bem? Ninguém me perguntou se eu tava bem. Mas tudo bem. Fiquei sentada lá no chão, quando chegou minha vez de pagar, eu levantei, paguei e fui pro ônibus, que foi Deus que me levou. Eu não sei como eu cheguei no ônibus. Ali eu preocupei, porque eu falei: eu tô mal de verdade. No outro dia que eu acordei, que eu fui lá fazer a entrevista do visto, eu tava muito mal de novo. Você sabe o que é um mal de que, tipo assim, se você me perguntar como foi amanhã que eu fui lá fazer o visto, eu me arrumando, o percurso, etc., eu não lembro que eu tava passando tão mal que parece que você apaga a coisa da memória, sabe? Quando chegou na hora de fazer a entrevista do visto, a menina olhou pra minha cara e me perguntou o que eu fazia. Eu falei que era youtuber, eu com uma pilha de documentos assim. Ela perguntou o que eu ia fazer lá na Disney, falei que ia passear e tal. Ela: ah, legal. Não, seu visto tá recusado, me deu o papel e pronto. Sabe? Ela não me perguntou mais nada, gente. Ela não me deu oportunidade de mostrar um papel, nada, sabe? Só que eu tava tão mal, sério, que eu nem questionei. Porque se eu tivesse bem, eu tinha feito um barraquinho ali, hein? Eu tinha saído de lá, falei pro Diogo, falei pra Kézia, fiquei muito mal, eu chorei. Mas na hora, você sabe que eu me conformei com o seguinte, que eu fiquei pensando, eu falei: cara, Deus tem alguma coisa muito boa pra ter recusado esse visto, porque o Senhor sabe que eu não tenho condição tão cedo de fazer uma viagem dessa, sabe? E aí, pra ele tá me tirando essa oportunidade, é porque ele tem uma coisa muito melhor pra me dar. Voltei pra casa, passando mal, falei pra vocês que eu ia dar uma sumidinha, porque eu tava meio passando mal e porque eu tava muito triste. E aí, depois, eu falei com a Kézia, falei: Kézia, eu tô passando muito mal, já tem um tempo já, e eu tô preocupada. E, gente, você sabe o que é? Não passou em nenhum segundo na minha cabeça que era gravidez. Eu pensei que eu tava com as doenças mais macabras do mundo. Eu imaginei qualquer doença. Eu já tava me despedindo do mundo, você tá entendendo? Assim, porque eu falei: não, o que eu tô sentindo só pode que é uma coisa muito brava, sabe? Aí a Kézia falou bem assim: Manu, mas será que você não tá grávida? Aí eu falei: que grávida, Kézia? Ah, até você e tal, não. Aí ela: se eu fosse você, a gente fazia um teste e tal. Era numa sexta-feira. Aí eu falei com ela assim: então vamos fazer o seguinte, na segunda eu faço. Aí ela: mas você vai esperar até segunda e não sei o que. Eu falei: não, eu sei que não é isso, então vamos esperar até segunda que eu faço, que aí de lá eu já vou no médico. Aí ela falou: beleza. Aí ficou certo isso. Beber água de novo.
Depois eu vou mostrar pra vocês como eu fiz isso em todos os vídeos que eu gravei ultimamente. Eu paro, respiro, porque cansa muito falar, vocês não têm noção. E eu não sei vocês, mas eu sei, todas as vezes que eu fiquei menstruada, eu olho as minhas fotos no Instagram, eu falo bem assim, nesse dia eu tava menstruada. Pela minha cara, pelo jeito que eu falei no story, eu sei se eu tava menstruada ou não. E aí eu lembrei que eu não fiquei menstruada em fevereiro e que já era metade de março e que eu não tinha ficado menstruada ainda. Aí eu fiquei meio assim, mas mesmo assim eu imaginei que tivesse desregulado porque eu tomei o anticoncepcional lá em Salvador. Aí do nada, minha amiga Júlia Forte, né Júlia? Tava lá em Paris, me perguntou nós, né? Manu, você tá aí? Eu falei, tô. Ela, Manu, você tá grávida? Gente, ela falou desse jeito, Manu, você tá grávida? Aí eu falei, oi Júlia, tudo bom com você? Ela me mandou ver assim, não, eu tava pensando aqui e Deus não deixou você tirar esse visto, porque você não ia poder ir pra Disney porque você tá grávida. Aí eu já não questionei, eu já fiquei assim, Senhor, será que é isso? Aí eu corri, fui na farmácia, comprei um teste de farmácia. Aí a gente zoou, brincou e tudo mais, deixei pra lá, isso foi à tarde. À noite, o Diogo foi pro meu quarto do blog e fechou a porta, né? Porque lá é ar-condicionado, a porta tem que ficar fechada. Aí eu fiquei sozinha, eu não podia ter ficado sozinha. Eu fiquei sozinha, eu falei bem assim, não, eu vou fazer o teste, só por precaução. E ainda pensei assim, vai dar errado, porque geralmente esse teste tem que fazer com a primeira urina do dia, né, e tal. Falei, não, beleza, eu vou fazer agora à noite mesmo. Quando eu fiz o teste, apareceu uma linha bem forte, né, e a outra bem fraquinha. Deu negativo, né, porque as duas linhas tem que ficar rosona. Falei, não, então deu negativo. Aí eu fui pro meu quarto e eu pensei assim, eu vou pesquisar como é um teste quando dá positivo. Aí eu pesquisei no Google e apareceu um monte de teste com a linha rosinha mais clara, rosinha mais escura. Independente se a linha ficou mais clara ou mais escura, deu positivo. Se apareceu duas linhas, deu positivo. Aí o sangue sumiu de novo. Isso já era meia-noite mais ou menos. Falei, Kézia, você tá aí? Aí ela falou bem assim, tô. Aí eu mandei a foto pra ela e eu falei, não é duas linhas, né? Aí quando eu falei, não é duas linhas, né? Ela já tava gravando um áudio. E me mandou um áudio, eu no banheiro. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Eu não tô acreditando nisso. Eu tô chorando. Meu Deus, amiga, você tá grávida. Meu Deus, deu 2 litros, eu tô chorando. Deu 2 litros. Meu Deus, você tá grávida, seu Kézia. Aí eu falei, ai meu Deus, Kézia, é duas linhas? Deus, Kézia, é duas linhas. É duas linhas, socorro, seu, é duas linhas. E na hora, gente, eu até brinco com a Kézia o seguinte, porque eu sempre via essas revelações, como as mães vão contar pros pais, e eu ficava bem assim, ai Kézia, nossa, esse povo conta tão sem graça, né? No dia que eu for contar, eu vou fazer um carro de som, sei lá, eu vou fazer toda uma coisa, porque eu quero fazer uma coisa muito legal. Gente, não, gente, na hora que você vê o positivo, a única coisa que você quer é socorro, Deus, eu preciso contar pra você, eu precisava contar pro Diogo. Eu não contei porque a Kézia me segurou, a Kézia falou, não conta nada, a gente vai ter certeza, amanhã a gente vai fazer um exame de sangue. E aí depois você pensa o que você vai fazer. Quem disse que eu dormi? Só deitei no dia e o Diogo do meu lado, ele percebeu que eu tava estranho, me perguntou se eu tava passando mal ainda. Aí eu falei que eu tava. E aí acordei no outro dia muito mal. Nossa, muito, muito mal, quando eu tava conseguindo ficar em pé. E aí o Diogo viu, aí o Diogo falou assim, amor, você tá indo aonde? Eu falei, eu vou ajudar a Kézia na mudança lá do estúdio dela. Aí ele falou, amor, você não tá conseguindo ficar em pé, você vai ajudar a Kézia na mudança. Eu falei, amor, mas a Kézia me ajuda em tudo que eu vou fazer, eu preciso ajudar ela e tal. Pura mentira, ela tava me ajudando de novo. Aí eu fui com a Kézia no laboratório, né? Aí a menina falou que ia demorar um pouquinho pra sair o resultado. Ela falou bem assim, vamos lá pra casa e tal, que aí a gente espera. Aí eu falei, vamos. Ela falou assim, mano, vamos comprar aquele Clear Blue, né? Porque ele aparece escrito, não é publi, tá? Podia ser Clear Blue, tudo bem, mas não é. Aparece, né, na hora, grávida ou então não grávida. Daí a gente já mata a curiosidade que ia demorar pra sair o teste de sangue. É caro pra caramba aquele teste, tá? É melhor você fazer o de sangue, porque ele é muito mais barato. E aí fomos pra casa dela. E aí eu comecei a conversar com ela e tudo mais. E, gente, eu corria a todo momento da hipótese de fazer um exame. Porque é o que eu já falei pra vocês, quando você tá querendo muito, quando você tá tentando e tudo mais, todas as vezes que vinha a minha menstruação, ou todas as vezes que eu via que eu não tava grávida, é uma frustração muito grande, sabe? Então, assim, quando você tem aquela esperança de que você tá mesmo, e aí, eu não sei, você meio que busca não fazer pra você não se decepcionar. E aí ela ficou enchendo a minha paciência, ela, vamos fazer o teste, vamos fazer o teste. Eu falei, ai, vamos logo. O teste demora uma vida pra aparecer o resultado, ficou uma ampolinha lá, rodando, rodando, rodando.
E aí, de repente, apareceu grávida. E mais de 3 semanas. E aí a gente surtou, só isso. Eu vou mostrar pra vocês aí. Esse negócio tá com problema. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, amiga! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus do céu! Oficial. Eu juro que eu tava achando que aquele negócio era negativo ainda, cara. Eu juro que eu tava achando que... Meu Deus, ai. Eu vou chegar lá em casa toda chorada. Precisava contar pra alguém e eu falei que eu ia ligar pro Diogo na hora. Eu falei, esquece esse negócio de gravar, esquece esse negócio de fazer surpresa, eu preciso falar com ele agora. E aí a Kézia que me segurou falou, não, você vai se arrepender se você não fizer isso depois e tal. Fui e liguei pra minha tia de Londres, foi a primeira pessoa que soube, liguei pra tia Cristina. Eu não queria contar pra minha mãe porque eu queria fazer uma surpresa pra ela, né? E a minha tia lá em Londres não tinha como fazer uma surpresa, então eu já liguei logo e já falei. Eu vou mostrar pra vocês a reação, tá? Vai ser um outro vídeo que eu vou fazer um compilado e vou mostrar a reação de todo mundo. Das pessoas que eu consegui gravar, porque teve muita gente que nessa euforia eu nem gravei. Foi dessa maneira, gente, que eu descobri. Eu entendi depois o plano de Deus pra minha vida. Na semana que as meninas foram pra Disney, na verdade, uma semana antes, eu tive um mal-estar, tive que ficar de repouso absoluto. E depois eu vou contar pra vocês no diário de gravidez. Tive uma complicaçãozinha. Eu não podia nunca, em hipótese alguma, ter a possibilidade de ir pra Disney. Então o Senhor sabe de todas as coisas de verdade, sabe? E às vezes a gente fica batendo o pé reclamando e tudo mais, mas o Senhor com certeza sabe o que é melhor para as nossas vidas. Na outra semana eu já fui fazer o teste ultrassom, porque eu precisava saber de quanto tempo eu tava, como é que tava, e pra eu acreditar, porque gente, até esses dias atrás da terceira ultrassom que eu fiz, eu ainda não acreditava. Todas as vezes que eu ia, eu falo com o Diogo, eu fico pensando assim, a mulher ia fazer ultrassom e falava assim, uai, mas não tem nada aqui, sabe? Eu tenho medo disso até hoje, não, agora eu já não tenho mais, porque a barriga começou a crescer, você começa a acreditar. Mas eu tinha muito medo de chegar lá e a mulher me dizer, vê bem, que não tinha mais nada na minha barriga, sabe? Mas então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouco da história, de como foi que eu descobri. Foi muito difícil esconder, principalmente no começo, porque no começo a sua língua fica coçando. Depois você acostuma um pouco com a ideia, sabe? Principalmente depois que eu tive essa complicação, eu pensei, realmente, falei assim, nossa, a melhor coisa foi eu ter ficado quietinha na minha. Me contem aqui um pouco da história de vocês, tá bom? Como foi que vocês descobriram o baby de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo, que no próximo eu vou mostrar pra vocês a reação do povo todo, ou então do Diogo. Vou ver como é que eu vou fazer esse vídeo, tá? Tchauzinho e até a próxima!